Paulo Nascimento, Pai do Senhor. Uma boa tarde para os irmãos aqui de Minas. Gostaria que o senhor falasse sobre a decisão do Cabo Daciolo de apoiar um pai de santo, o Cabo Daciolo, que ele mesmo disse que Deus falou para ele que ele ia ser presidente. Eu até meio estranho assim, porque eu ia votar nele, né? Teve uma época da minha vida, eu falei, não, vou votar nesse cara. E ele... algumas decisões incoerentes. Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal falando de Bíblia. Nessa feita, eu tenho a alegria de responder o meu irmão Moisés de Uberlândia. Isso mesmo, ele faz a pergunta sobre a associação, a união, a parceria do Cabo Daciolo com o líder ubandista aqui do Rio de Janeiro, que está vindo como candidato político. Meus irmãos, nós estamos falando daquele camarada que ele falou, que Deus disse para ele que ele ia ser presidente da República. Errou! Errou! Rapaz, eu não consigo entender como algumas pessoas conseguem falar em nome de Deus sem Deus ter as autorizado. Aí o camarada sobe monte, toca chofar, um aparato que é hebreu, ok? Toca chofar, faz um monte de estardalhaço. E tem gente que acredita no cara. Como é que você vai acreditar num cara que na foto que aparece nos jornais e nos sites de notícia, ele está beijando o rosto do camarada lá, que é o líder religioso do bandismo. Ele é a voz da religião de matriz africana no Rio de Janeiro. O segmento de fé dele é totalmente diferente do meu. Só que o Daciolo, ele faz uma unificação, uma parceria, uma aproximação com esse camarada. E a resposta que eu tenho é muito simples. 1 Coríntios, capítulo de número 10, palavras do apóstolo Paulo, verso de número 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Verso 22. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? Verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Olha que interessante. Eu não preciso falar mais nada aqui, porque os próprios versículos que lemos já nos dão a resposta. O camarada precisa decidir o que está acontecendo com a mente dele lá. Porque daqui a pouco ele vai dizer que foi Deus que mandou se unir lá ao filho das trevas. E aí eu fico pensando, será que o Espírito Santo fala com essas pessoas mesmo? Será que esses camaradas têm contato com o Espírito Santo? Que Espírito Santo é esse? Que a Bíblia dá a receita para a gente não se sentar junto aos infiéis, não fazer aliança com eles, e os camaradas fazem aliança com eles. Ô Daciolo, para de colocar o nome de Deus nos seus devaneios. Para de dizer que o Espírito Santo mandou você fazer uma coisa que eu duvido que o Espírito Santo tenha falado com você. Pode ter falado de outras formas, de outras maneiras, sobre outros assuntos legítimos. Agora, gente, pelo amor de Deus, a coisa está ficando complicada, a coisa está ficando feia. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre este assunto. Você que é daqui do Rio de Janeiro, não deixa de comentar. O nosso cenário político está complicado, gente. É pastor que bota o camarada de esquerda no púlpito para falar, faz reunião de obreiros e coloca o cara que é a favor do aborto, da liberação das drogas, que é a favor da união de pessoas do mesmo sexo,
no púlpito para falar com os seus obreiros, faz reuniões às escondidas. As escondidas não, ele faz as claras, mas lá não entra ninguém fora da sua convenção. Aí vem esse aí, o Daciolo, que é todo extremista, que ele é um tipo de religioso que eu tenho que ter cuidado com ele. Porque tudo que ele vai falar, ele bota a culpa no Espírito Santo. Não, eu estou falando que o Espírito Santo revelou. Ele não é capaz de dizer assim, não, essa é a minha opinião, esse foi o meu cálculo, esse foi uma previsão, um diagnóstico meu, para poder fazer essa unificação e dar apoio para ele. Porque se alguma coisa der errado, foi a oposição. Foram os crentes que oraram contra. Agora, se der certo, Deus estava comigo e ninguém acreditou. Irmão, na boa, não dá para acreditar num cara desse. Não dá para acreditar num camarada desse. É muita maluquice. É muito desrespeito com a igreja do Senhor. Eu não consigo entender como um camarada desse vai para o monte, vai orar, lê Bíblia e faz aliança com o filho das trevas. A gente precisa saber de que lado a gente está. Quais são os nossos valores de verdade para a gente poder defender. Agora, o que eu vejo é um camarada confuso que usa a Bíblia, se esconde atrás da pessoa do Espírito Santo para falar que foi o Espírito Santo que mandou, quando na verdade, quando a gente vai apurar, vai avaliar, isso não passa de um devaneio. O que você acha disso? Os camaradas que falam em nome de Deus, e você olha assim, parece que Deus está longe. Fala que Deus que mandou, mas quando você lê a Bíblia, você não acredita que o Espírito Santo tenha falado com ele daquela tal forma. Vamos conversar? Deixa a sua opinião, principalmente você aqui do Rio de Janeiro, dessa confusão que está acontecendo hoje. Um monte de gente está batendo cabeça para lá e para cá, fazendo alianças erradas e dizendo que foi Deus que mandou. Muito obrigado ao meu irmão Moisés, de Uberlândia, que envia para a gente aqui essa pergunta e nós temos a alegria aqui de responder. Você pode fazer como ele, enviar o seu vídeo pergunta ou deixar a sua pergunta lá pelo direct do Instagram, @falando de Bíblia oficial, e aqui nós vamos confeccionar um vídeo resposta falando de Bíblia.